A lição de hoje ela tem o tema O Reino Já Chegou. Para isso eu convido o pastor Edmilson, que vai estar ministrando com a igreja. Ele tem aí 40 minutos. Graças e paz, bom dia a todos. Bem, o reino já chegou. Só para ter uma noção, eu não fiz a chamada das classes. Estudo diário aqui desse grupo, quem tem? Quem estudou a lição pelo menos uma vez? Não é estudo diário, quem tem contato com o assunto? Muito bem, teve uma mão lá assim, ó. Mais ou menos. O reino já chegou. Ó, o texto de introdução da lição, a lição de número 3, ele diz assim: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, 20, 21. Bom, essa série de lições, a gente está desde a primeira lição falando sobre o já e o ainda não, falando sobre o Deus que reina desde sempre, e nessa terceira lição a gente vai discutir um pouquinho, compartilhar, trocar ideias sobre essa afirmação, que o reino de Deus já está entre nós. Esse versículo afirma exatamente isso. O reino não vem de forma visível, de forma aparente. Algumas traduções elas vão dizer para a gente que o reino está dentro de nós, e outras traduções vão dizer que o reino está entre nós, está no nosso meio. De qualquer forma, seja qual for a tradução que mais se aproxima, existe uma afirmação que para a gente ela é importante. Já que não tem aparência, essa lição ela pretende mostrar para a gente algumas características para a gente identificar se o reino de Deus, na nossa vida pessoal pelo menos, se ele já chegou ou não chegou. Eu comecei falando sobre discutir ideias, né? Ontem eu estava lendo um pensamento, eu esqueci, acho que é Eleanor Roosevelt, uma mulher, e ela coloca assim: mentes avançadas discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, e mentes pequenas discutem pessoas. Olha que interessante. Às vezes, num almoço na nossa casa, nós somos avançados, médios e pequenos ao mesmo tempo. Sim ou não? Não é todo o tempo que a gente está discutindo ideias. E às vezes a gente fica criticando ou falando de eventos, ou às vezes criticando e falando de pessoas, né? Mas esse é um termômetro interessante, e numa lição como essa, a gente vai discutir uma ideia, a ideia do reino que está entre nós. Para Jesus, a grande ênfase da pregação dele, desde o início da inauguração do seu ministério, é sobre essa: o reino chegou a vós. Até porque na cultura judaica, para aquele povo, falar de reino era uma das coisas mais assim esperançosas, impressionantes, significativas. Por ser um povo que já vinha há séculos sofrendo, perseguido, um povo que estava sob o domínio de um outro reino, e um povo que tinha uma idealização de reino na história do rei Davi. A grande esperança do povo, o rei Davi até hoje, as histórias de Davi, as conquistas, tudo que ele conseguiu, até hoje é o modelo de rei para o judeu. Enquanto não chega para o judeu o Messias, que já chegou para a gente. Okay?
Então, para aquele povo, ter um rei ideal, um rei que os libertasse, era fundamental. Então, Jesus ele chega fazendo essa afirmação: o reino de Deus já está entre vós, ele não vem de forma visível, enfim. E aí, essa lição vai falar sobre algumas marcas, sobre algumas características desse reino. A primeira, aqui no comentário, ele fala sobre profecias cumpridas. Então, uma característica de que o reino chegou, onde Jesus vai dando esses sinais, é sobre profecias a respeito dele mesmo, profecias de Israel, que foram feitas há milênios, há séculos, e estão se cumprindo na época de Cristo, ali há 2000 anos atrás. Então, estas profecias, enfim, aqui abrindo uma janela, uma curiosidade importante para mim e para você, hoje, o ateísmo é muito forte. Então, a gente costuma falar que, não a gente, né, a mídia no geral, os críticos no geral, costumam falar assim que o movimento gay saiu do armário, não é isso? Mas hoje, muitos segmentos saíram do armário. Um deles, o ateísmo, concorda? O ateu tinha vergonha de falar que era ateu, mas hoje, o cara falar que não crê em Deus é tranquilo na nossa sociedade. Então, o lance aqui, a janela que eu quero abrir é assim. Muita gente questiona a Bíblia falando que é um livro antigo, não tem valor, isso e aquilo. Mas só uma curiosidade para você ter uma noção. Mais de 70% das profecias bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, mais de 70% delas já se cumpriram na história. E se cumpriram comprovadamente. Se a gente usar simplesmente um raciocínio de lógica, por que o restante, esses outros 30%, não vão se cumprir? Deu para entender? Se 70% já se cumpriu na história, comprovando que o livro que a gente carrega é inspirado, é divino, é diferente de qualquer outro livro, por que é que os outros 30% não vão acontecer? Percebe? O ataque hoje contra a crença que nós temos, contra o livro que carregamos, é intenso, é violento, é extremamente forte. E aqui, na primeira característica, que é uma característica que serviu para aquela época e deve servir para a nossa época, são as profecias cumpridas. Aí, a gente caminha aqui, ó. O segundo tópico vai falar sobre vitória sobre Satanás. Então, Jesus ele chega e tem várias passagens aqui no comentário, e a gente vai ver em cada pergunta, por isso que eu quero adiantar já. Em cada passagem, a gente vai ver Jesus vencendo, humilhando, envergonhando e colocando Satanás e seus demônios e o reino das trevas para correr. Mais um sinal aparente e evidente do reino que chegou entre nós e que habita entre nós. Ok? Falando disso, essa semana, batendo papo com uma família, são amigos nossos antigos, mas não é parente, não é da igreja, então não adianta eu citar nome aqui que vocês não vão saber. Mas é um pessoal que a fé deles, eu não posso nem falar se eram praticantes ou não, mas a fé deles vem do espiritismo. Eles moravam numa casa, essa casa foi construída por eles, essa casa foi vendida, eles não moram mais lá, o pai da família faleceu, e aí a gente encontrou com as filhas, parte da família, e elas contando histórias que a família que comprou a casa e mora lá, tudo que quer mexer na casa, reformar, fazer, aparece um homem, uma visão, que não deixa mexer na casa. E a família ficou muito assustada. E a explicação da família, que é amiga nossa, que vendeu, não é nem das meninas, mas de parte da família, é assim, realmente ninguém vai conseguir fazer reforma nenhuma, porque o pai da família que morreu era muito apegado à casa, e ele era espírito, e é o espírito dele que está lá. Percebe? Que conclusão. E isso existe até hoje. Né? E era muito legal, era a sua avó, sua mãe, que tinha uma tese sobre sua mãe, e é muito legal. A tese da mãe da Regina não é teológica, mas convence qualquer pessoa. Por que mortos não voltam? E o argumento dela é muito bacana.
como ela provava para as crianças, para a Regina, para a Silvia Helena, quando era viva, a irmã da Regina, como é que os mortos não voltam. O argumento dela era assim: pensa bem, a prova de que mortos não voltam é: a esposa morre, aí o viúvo casa com outra mulher, aí essa mulher passa a ser a madrasta dessas crianças. Normalmente a madrasta trata mal as crianças. Você acha que se morto voltasse, essa mãe não voltaria para dar uns bufetes na madrasta? Entendeu? E aí as crianças se convenciam dessa verdade. Não é teológico, mas funciona. Então, vitória sobre Satanás. Jesus, ele chega e em nenhum momento do Evangelho, nenhum momento das cartas do Novo Testamento, em nenhum momento da história, Satanás consegue prevalecer sobre Jesus Cristo. Ele atrapalha, ele detona, ele continua ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele exerce ainda a sua influência de forma eficaz. Tanto é que a gente está vendo o mundo que a gente vive, que caminha aí de mal a pior, mas ele não prevalece sobre Jesus Cristo e os seus filhos. Amém? O terceiro sinal do reino que já está entre nós, que a lição vai apresentar e a gente vai discutir, é um tempo de salvação. Essa expressão, um tempo de salvação, ela não é só quando Jesus estava. Esse tempo dura até hoje. Uma expressão que a gente não vai discutir aqui, nem vai falar sobre isso, mas é uma expressão que os evangélicos, protestantes usam muito. Um dia a porta da graça vai se fechar. Quem já ouviu isso? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Então não é estranho para vocês. Então existe essa explicação. A porta da graça vai se fechar. Enquanto a porta está aberta, cara, vamos pregar o evangelho, aceita Jesus. E essa expressão, ela vai combinar com algumas expressões, por exemplo, de Apocalipse. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é injusto, pratique injustiça ainda. Ou seja, cada um na sua e vamos levando a nossa vida. Entendeu? Mas esse tempo de salvação e muitas curas nos evangelhos que as pessoas duvidavam, Jesus, antes de proclamar a cura, ele falava: os teus pecados estão perdoados, você foi salvo pela sua fé. Mas quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Ele fala: bom, para vocês crerem, então levantem e andem. Entendeu? Ele associava aquele sinal miraculoso, aquele evento fora do comum e dos padrões, que era fazer um aleijado andar, um cego enxergar, um morto ressuscitar, para anunciar a salvação nele, naquela pessoa. Amém? Então, esses três sinais sobre o reino de Deus entre nós, e que até hoje eles são vigentes, eles estão entre a igreja de Cristo, são os sinais que a gente vai refletir nessa lição. Ok, então, eu não vou apontar pessoas, mas eu vou fazer aqui a primeira pergunta e quem puder responde para mim. Com base nos parágrafos introdutórios que tratam sobre a inauguração do Reino de Deus, responda: que papel Jesus desempenha nessa inauguração? É primordial, porque ele é a figura central do estabelecimento desse reino. E todas as profecias cumpridas antes dele anunciavam que seria ele o personagem principal, né? Então gira tudo em torno dele. O estabelecimento desse novo reino, ele é a base. Através das suas ações, através dos seus ensinos, através daquilo que Deus prometeu, através da vida dele trazer à luz a todos, né? Não só ao povo de Israel no primeiro momento, quando as profecias apontavam com o Messias, até o povo, como o senhor mesmo comentou, dizia que seria uma figura de um rei, de um monarca, alguém que viesse com poder, com uma autoridade militar, a estabelecer o reino específico de Israel. Mas esse reino veio para todos em Cristo. Perfeito, Lu. Ou seja, sem a figura de Jesus, a afirmação, o reino de Deus já chegou, ela perde o sentido. Ela só faz sentido, e a gente só pode afirmar isso,
por causa de Jesus Cristo. Com ele, tudo. Sem ele, nada. Nem conversa. Alguém quer comentar mais nessa pergunta? Piai. Esqueci o nome, mas Piai a gente vai lembrar sempre. Nós observamos aqui que o autor da lição cita o termo inauguração. Toda inauguração que nós estamos habituados a ver no mundo, novo comércio, alguma coisa assim, ela é cercada por duas coisas principais. Primeiro, o anúncio da inauguração. E depois, nós temos uma festa, normalmente. E em seguida, faz-se um evento sobre o que aquele estabelecimento vai então exercer na sociedade. E é exatamente isso que Jesus faz. Ele anuncia, quer dizer, ele prepara a chegada do reino. Aliás, tinha um antecessor que também fez isso, né? Ele prepara a chegada do reino, ele inaugura o reino e ele põe em prática o que o seu reino tinha a oferecer à sociedade. Ele entra com milagres, maravilhas, para provar que ele estava inaugurando o reino e ele era, como disse o nosso irmão, a pessoa, a personagem principal daquela inauguração. Ok. Então, pegando carona aí no vácuo aí dessa festa toda, olha só, pergunta 2. Com base no item 1 e em textos como Lucas 4, 14 a 21 e Mateus 4, 14, antes de eu fazer a pergunta, eu gostaria que duas pessoas separassem esses dois textos para serem lidos e ficarem textos assim fresquinhos aqui na cabeça de todo mundo. Ó, Lucas 4, 14 a 21 e depois Mateus 4, 14, tá? Duas pessoas para lerem esses textos. Aí a pergunta que virá na sequência, depois da leitura dos textos, qual a evidência de que, através de Jesus, o reino de Deus estava sendo inaugurado? Quem lê para a gente Lucas 4, de 14 a 21? Por favor. Olha lá, Sirlene. Jesus voltou para a Galiléia, cheio de poder do Espírito, e a notícia do seu regresso correu a região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado. Como de costume, foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou a seguinte passagem: O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos os olhares eram para ele. Então ele pronunciou: vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Ok. Quem lê Mateus 4, 14, a Wanda. Espera aí, Wanda, o microfone, senão a gente não ouve. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Ok. Aí a pergunta, quem responde para a gente? Qual a evidência de que através de Jesus o reino de Deus estava sendo inaugurado? Vamos lá, um de cada vez, para não dar briga. O Júnior. A evidência mais clara desses textos é o cumprir das profecias de Isaías, Miqueias e tantos outros profetas, e o próprio Cristo, na sua anunciação, como disse o diácono Sidney, ele vai dizer isso, e é interessante, o autor até comenta esse fato, quando Jesus, ao final da leitura de Isaías 61, no rolo lá de Isaías dentro da sinagoga, ele de uma maneira extremamente simples e direta, e para alguns talvez já um sinal de arrogância,
ele diz: vocês acabam de ver cumprida essa profecia. Isso é, estou aqui, cheguei. Ele está anunciando. Então, mas o que eu destaco desse cumprimento, principalmente ali naquele momento, quando Jesus está fazendo essa anunciação, é que é um cumprimento esperado pela nação de Israel. É um cumprimento, não é também totalmente fora de propósito que Jesus faz. Esse momento era aguardado. Alguns perguntam para João Batista se ele é você é o Messias? E ele vai dizer que não. Ele vai apontar para Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, juntando até a 1 e a 2, o que é importante, eu acho, destacar nesse ponto das profecias cumpridas é que existe na profecia de Israel, existe na profecia bíblica e na expectativa do povo de Deus que um Messias, que nada mais significa do que um ungido de Deus, pudesse trazer plena e completa libertação, restauração do reino e um tempo de paz, alegria, segurança e prosperidade. Essa expectativa desse rei, ela, como disse o pastor Edmilson no seu início, ela está em Israel até hoje. Eles aguardam que isso venha acontecer. Eles aguardam que um Messias apareça para fazer tudo isso. Eles não reconhecem que é Jesus que faz isso. E não reconhecem porque talvez eles esperam uma literalidade e não um reino como nós temos hoje, um reino espiritual, de vitória sobre o mundo espiritual, de vitória para cada um de nós nos seus pecados, uma libertação de um reino maior, que vai ser o item 3. Então, as profecias se cumprem e Jesus cumpre essas profecias porque ele é o Messias. Tudo em Jesus, no homem, filho de Maria e José, filho de Deus, se encaixa na expectativa do Messias do Antigo Testamento e numa libertação muito maior do que um reino terrestre e político, mas é uma libertação universal, espiritual, que atinge todas as áreas da vida, passado, presente e futuro. Ele é o rei que vai trazer, e ele implanta, anuncia e propaga. E ele vai cumprir esse processo todo de libertação, saúde, prosperidade e vida de paz e segurança para toda a humanidade. Mais alguém? Sempre que eu leio esse texto do Evangelho, né, Jesus, o rolo de Isaías é lido, e aí Jesus fala, hoje se cumpriu isso aí. Eu fico pensando na história, quantas vezes em sinagogas, em pequenos grupos, em casas, esse texto de Isaías não foi lido? Foi lido. E as pessoas naquela expectativa, nossa, quando vai aparecer o Messias? Quando que esse texto vai se cumprir? Aí um nazareno, um galileu, uma pessoa comum, porque Jesus, não se iluda, a aparência dele era uma aparência comum, uma aparência do povo. Aí ele pega e fala, hoje se cumpriu. Cheguei, estou aqui. O Júnior usou a palavra arrogância. Realmente, para alguns pode ter sido assim mesmo. Quem esse cara pensa que é? Quem é esse maluco que está falando que é ele? O detalhe é que ele, Jesus, quando ele fala eu sou, ele sabe que naqueles anos de ministério que ele teria aqui na terra, ele iria carimbar e chancelar todos aqueles sinais. Ele sabe que cegos vão enxergar diante da ordem dele. Paralíticos vão andar quando ele der o comando. O morto vai ressuscitar quando ele chamar a vida. Então ele vai deixar tudo isso claro. Veja como a coisa não é simples e tão fácil. O João Batista que falou, não, eu não sou o Messias. Messias é o Cordeiro de Deus que vem depois de mim. Mas o João Batista, quando é pego, está na prisão. O grande João Batista, ele tem dúvidas. Ele manda perguntar, ele fala, ele é o Messias mesmo? Mas, gente, se coloca no lugar de João Batista, ele está dando a vida dele, ele está preso por algo que depende só de fé. E ele tem essa dúvida. E João Batista me conforta, porque o grande João Batista, que não é Judas, que não é traidor, teve dúvidas. Então eu posso ter dúvidas. Entendeu? João Batista me traz conforto. Então o reino de Deus
essa evidência, esse momento, ele é crucial. Então Jesus está falando, ó, cheguei e agora essas coisas vão se cumprir. E ele vai garantir, né? Ele não é não é como os nossos políticos que prometem, e você sabe o que acontece. Ok? Pergunta 3. Com base no item 2 e em Mateus 12, 28, e alguém lê Mateus 12, 28 para a gente, qual a evidência de que o reino de Deus era chegado através de Jesus? E aí, o que Mateus 12, 29 está ensinando sobre isso? Então, alguém já lê para a gente Mateus 12 e lê o 28 e o 29. Quem lê? Quem lê esse texto? A Cleide, aqui. Se, porém, eu expulso demônios, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhes saqueará a casa. Muito bem, então, ó, primeiro, vamos analisar o versículo 28. Né? Se eu expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Essa é uma afirmação de Jesus. Qual a evidência de que o reino era chegado através de Jesus Cristo? Quem comenta essa aqui responde para a gente. Pode ser também quem leu, viu, Cleide? Não se sinta inibida. Quem mais? Quem comenta essa aqui para nós? Por favor. Irmão Euclides. O reino de Deus. Deus mandou Jesus descer do céu. Jesus estava no céu, junto com o Pai, antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Porque Jesus era o Espírito Santo do Pai. Era igual ao Pai. Ele falou que ele e o Pai eram um só. No poder e na glória de Deus. Agora, Deus mandou Jesus descer do céu aqui na terra. Porque tinha o povo dele aqui. Deus sabia que tinha muito povo dele aqui na terra. Tem muito povo de Deus aqui, que obedece a palavra de Deus e anda no caminho de Deus, respeita verdadeiramente, obedece tudo que Deus mandou. Mas Jesus pregou o Evangelho e ele falou, Jesus falou, você. Quem quiser ler, pode abrir sua Bíblia no verso 37 e 38. 37 e 38. Ele está dando uma resposta legalizada, pronta, para todo mundo crer e acreditar. Quando ele está falando, todos aqueles que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Por quê? Para fazer a minha vontade. Mas a vontade daquele que me enviou. Deus desceu do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a vontade do Pai era que Jesus descesse do céu e tomasse conta do povo que pertencia a ele. Por isso que na Bíblia está bem claro, todos aqueles que pertencem a mim, a meu Pai, não se misture com outro povo. Não se misture com outro povo. Porque o outro povo não é povo de Deus. Não pertence a Deus. E vai chegar dia que muitos pastores, crentes, pastor dessas igrejas que tem por aí, vai chegar no céu, vai chegar a última vez que Jesus vai descer do céu. Ele vai chegar lá onde ele está. E vai dizer para ele, e vai falar para Jesus que ele precisa da salvação. A resposta de Jesus qual é? A parte aqui de mim, maldito, que eu nunca quis. O teu lugar onde há com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque desrespeitou a palavra do Pai.
já respeitou a palavra de Deus. Para isso, quem quiser ler em Hebreus, capítulo 4 de Hebreus, está pronto para todo mundo saber. O capítulo 4 de Hebreus, Hebreus 4, para todo mundo ficar sabendo quem é de Deus e quem não é. Amém. Muito bom. Ok. A resposta do irmão Euclides, ele fala sobre esse rei poderoso, Jesus, que vem com a mesma glória, o mesmo poder do Pai. E é justamente, obrigado, irmão Euclides, por este poder, por essas características de Cristo, características únicas, iguais ao do Pai, todo-poderoso, ele chega com poder e coloca essa evidência de que ele tem poder sobre todos, inclusive sobre o reino das trevas. Então, ele domina Satanás, expulsa Satanás, repreende Satanás e destrói as obras de Satanás, porque ele é este Deus Todo-Poderoso explicado pelo irmão Euclides. A segunda parte, o que Mateus 12, 29 está ensinando sobre isso. Eu queria, então, que uma outra pessoa comentasse, que é essa expressão, ninguém domina uma casa sem antes não amarrar o valente. Né? E essa expressão amarrar aí é uma confusão hoje em dia complicada. Quem que gostaria de comentar essa aqui para a gente, por favor? Por favor. Microfone por livro. Não, precisa. A gente quer ouvir o livro. É a autoridade. Autoridade. O poder. Tem uma simples expressão sobre a prisão de Satanás, que já foi citado várias vezes aqui na igreja, mas é legal a gente só refletir sobre ela. O livro do Apocalipse diz que, na época do milênio, Satanás será amarrado sobre o filho. Essas duas expressões, elas são expressões que elas têm um significado, porque elas significam alguma coisa, elas são um símbolo, mas todo símbolo tem um significado. Ok? Por que Satanás é amarrado? Ele é amarrado justamente porque ele está preso, porque a situação dele é: o que eu vou fazer? Eu estou preso nessa situação. Não é amarrado de amarrar o valente, ou seja, no momento que eu, Edmilson, fui liberto das garras do pecado, aceitei a Cristo, passei pelo batismo, abandonei uma série de vícios e erros que eu praticava, nesse momento eu sou liberto. Satanás é amarrado em relação a mim. Ele fica sem poder de influência na minha vida. Eu estou lendo um livro agora, quem tiver paciência de ler, não peça emprestado. Vá na Saraiva, na cultura de compra. O tema dele é Perseguido. É um livro cansativo, porque ele narra, e é muito legal, porque é um livro muito atual, feito por gente séria, por associações ministeriais do mundo inteiro, tanto o quadro atual dos países onde a definição religiosa é então tem coisas assim de 2010 para cá. E é assustador. O capítulo que eu estou falando da Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte, pela classificação de países perseguidos, é o pior país para você começar. Um habitante, um cara lá da Coreia, coreano, ele num testemunho dele, ele diz assim, ele fala, na verdade, aqui na Coreia do Norte, a gente vive numa grande prisão. Nosso país é uma grande prisão. Porque os caras são vigiados dentro das casas, sistematicamente, o tempo inteiro. O cara não tem como você imagina, estamos falando, enganar as autoridades e querer ter um pouco dele. Então, por exemplo, quem já viu esses vídeos coreanos do Kim Jong-un, Jornal Nacional da Vida? Quem fica durando a toda a casa, eu não sabia disso. Eu lendo o livro é que a mídia não fala isso. Toda a casa tem que ter na sala o pôster e a foto desse cara. Porque a religião na Coreia é adorar e prestar reverência ao cara. Por que ao cara? Porque ele é que dá o povo de segurança, educação, saúde, cuida do povo. Ele tem que ser adorado. No dia do aniversário dele, alguém da família tem que levar flores aos pés desse posto. Ao momento
seja, é um país ateísta, socialista, comunista e esquerdista. O livro traça tudo isso. O legal do livro é que ele não é tendencioso, ele não está falando só de evangélicos. É impressionante como tem padres católicos, seminários católicos sendo queimados e perseguidos no mundo inteiro. Ou seja, a perseguição não é contra evangélicos, é contra cristãos. Entendeu? Muito bem. Pergunta 4. Leia o item 3 do comentário e responda. Como Mateus 1:21, 15:24 e Lucas 19:10, portanto, 3 pessoas aí vão abrir na Bíblia, uma com Mateus 1:21, a outra com Mateus 15:24 e a outra com Lucas 19:10. A gente vai ler como que esse comentário ele mostra que o reino de Deus foi inaugurado por meio de Jesus. Mateus 1:21. Quem lê para gente? Aqui eu vou ler. Onde saiu o eu vou ler? Ali. Espera aí, ó, o microfone chegou. Ele terá um menino e porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ok. Mateus 15:24. Quem lê? A Regina. Espera aí. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Lucas 19:10. Quem? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muito bem. Então, como é que esses textos e o item 3, eles mostram que o reino de Deus foi inaugurado por meio de Jesus? Quem comenta pra gente? Agora eu já sei. Conselho. O senhor me deu a deixa. Eu acho bastante interessante aqui nós observarmos o versículo de Mateus 1:21, e eu vou repetir aqui, se os irmãos me permitem. Ele diz assim, ó, e ela, mãe de Jesus, né, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E aí ele faz uma pergunta que não está aqui, e vem a resposta. Por que Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando eu tive os meus filhos, Camila, Gustavo, Lucas, a lista é grande, vou parar por aí, mas nós colocávamos, e é comum, né, no nosso país, a nossa cultura, a gente coloca porque é o nome do artista em evidência. Nós colocamos porque agora ele foi campeão mundial de Fórmula 1. Ou então porque achamos muito bonito. E, inclusive, isso gera muitas vezes até brigas dentro da família, né? O avô queria um nome, a avó outro, o pai, o tio. E aí, ó, quer saber o seguinte, eu sou o pai, quem decide foi eu. E eu também fiz isso. Mas aqui a ordem veio de Deus. O nome dele será o quê? Aquele que salva. Quando o Espírito Santo de Deus disse para a mãe, você vai colocar um nome que é mais uma anunciação para esse povo que não vai te aceitar, que você é o Salvador. O pastor Júnior, ele comentou que aparentava arrogância nas palavras de Jesus, e que aquele povo tinha como verdade. Jesus era uma arrogante, um atrevido, mas aqui nós vemos a humildade e a simplicidade de Jesus diante do povo rebelde e que não o iria querer aceitá-lo. E ele está ali, ó, dia após dia, tentando evidenciar que ele era o Salvador. Coisa tremenda a gente ver isso. O homem natural, ele é arrogante. E Jesus Cristo, ele demonstra maior humildade, simplicidade e amor justamente por aqueles que ele sabia que não aceitaria, e ele passa dia após dia, pregação após pregação, tentando provar que ele era o Messias. Ou seja, então, a evidência aqui, esses textos de comentário, a característica é justamente essa, a salvação que Jesus traz. Então ele está entre nós, ele dá salvação, ele dá cura, ele dá libertação do reino das trevas. Esses são os sinais do reino entre nós. Então vamos agora à parte 2 da lição.
O cidadão do reino precisa saber: o reino de Deus já chegou, não viva mais com medo. A pergunta: você concorda que hoje há muitos crentes amedrontados pelo diabo por causa de falsos ensinos? O que a Bíblia nos ensina? Então, eu gostaria que uma pessoa lesse Colossenses 2,15, a outra Tiago 4,7 e a outra 1 de João 5,18. Quem pode ler Colossenses 2,15? Rapidinho para a gente. Lá atrás a irmã Geni. Tem microfone lá para ela? Tem. Chegou. Pera aí, irmã Geni, ó. E aí? E despojando os principados e potestades, os depois, os capítulos, e os coisas. Tiago 4,7. Rapidão, por favor. Aqui a Regina. Primeiro de João 5,18. Quem? A banda não vem acabando, está chegando. A minha está chegando. Então, chegou. Ele é que veio do mundo, somente aquele que crê é o Filho. Tudo bem. Então, olha, a pergunta aqui, ó. Há muitos crentes amedrontados pelo diabo por causa de falsos ensinos. O que a Bíblia nos ensina? Gilson. Eu estou passando por essa experiência. O Gabriel, quando ele tinha 3 anos, ele estava em cima da mesa com ele. Do nada, a hora que ele viu, ele pulou e estava ficando de fora. Por que ele fez isso? Ele confiava em mim. E muitas pessoas hoje têm o diabo, ele tem poder. A gente não precisa ficar enganado, ele tem poder, ele tem poder. Eu garanto que maior é que está em nós. Nós temos essa certeza, por mais que o diabo tenha esse poder, muitas igrejas praticam esse terrorismo absurdo, não esquece uma coisa. E a palavra de Deus, ela nos garante que o diabo está ao nosso derredor. O que isso quer dizer? O diabo tem uma área que ele fica. Ele não pode entrar, porque quando eu estiver com Deus, ele pode ficar rodando. Ele nunca vai chegar desde que eu esteja no braço de Jesus. Ele confiando. Onde eu estiver, Jesus vai estar comigo. Não tiver certeza, irmão, esse diabo ele pode te entrar, te destruir. Só não vai ter que não veio nenhuma aplicação para a gente, se não é humano. Deus garante. Ele vai dar o escape. Se aí o item 2. O reino de Deus já chegou. Não viva mais com culpa. Pergunta 6. Última pergunta. Para os culpados, qual a bênção que o reino de Deus oferece? 3 pessoas também. Mateus 26, 28. Lucas 22, 20 e Marcos 1, 15. Quem lê Mateus 26, 28? Aqui a Cris. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E Lucas 22, 20. Aqui, espera só um pouquinho, já chegou. Tá aqui, o microfone aqui do lado, aqui. Finalmente, depois de cear, pegou o cálice de ceia. Este é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vós. Ok. Marcos 1, 15. Cleide. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Muito bem. Alguém quer comentar? Responder essa daqui? Olha, então essa pergunta, o que ela está falando para a gente? Sobre o perdão que a gente recebe na nova aliança, através do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo.
o perdão que é dado a cada um de nós, independente de quão horrorosa tenha sido a nossa história, a nossa biografia. Jesus nos recebe como a gente era, como a gente está. Como diz um autor que eu gosto muito, mas ele nos ama tanto que ele não vai permitir que a gente continue do mesmo jeito. Ele vai transformando a gente, melhorando a gente gradativamente, devagarzinho. O grande evento e o grande tema da semana, na mídia, foi o ataque terrorista na França. Certo? Foi aquele momento que aqueles terroristas entraram naquele tabloide, o Charlie Hebdo, por conta das charges zombando do profeta Maomé, que ofendeu o Islã, e aí mataram lá 12 pessoas, fora um monte de ferido e todo o terror causado na França. Tem um cliente nosso que viajou quarta-feira para a França. Eu falei para ele, cara, você vai para lá mesmo? Ele falou, eu vou, pacote comprado. Então. Mas as notícias da França é que é como se fosse um país, uma cidade, Londres, tal, tudo sitiado, porque tem guardas com metralhadoras em todas as esquinas, pelo estado de medo que os caras estão. Mas ele foi, ele, a esposa e 2 filhas, e foram para lá. E ele viaja muito e tal, e estão lá, já vi fotos dele no Face, já curti, já conversei com ele, estão curtindo lá. Espero que curtam bastante e voltem. Então, olha só, por que eu estou falando disso? E aí saiu uma onda no mundo inteiro, né? O Jesus Charlie, eu sou Charlie. Então, deixa eu dizer para vocês, eu não sou Charlie. E eu também não sou terrorista. Eu não sou nem Charlie, nem terrorista. Terrorista é que eu não sou mesmo. Não vou votar neles. E também não vou entrar na onda de que eu sou o Charlie. Porque os caras do Charlie Hebdo, daquele tabloide, eles vivem de zombar da crença, da fé, dos conceitos e dos valores dos outros. Então, eu não vou concordar com eles. Mas não concordo com os caras que são contrários à zombaria deles e entram lá matando gente. Ok? Então, nenhum nem outro. Para mim. Tudo bem. Mas, quinta-feira, no Correio Popular, saiu uma reportagem de um islâmico naquele supermercado onde os caras entraram e mataram alguns judeus. Viram essa notícia também? Ela não teve a mesma proporção lá do Charlie Hebdo, mas ela também foi muito divulgada. Um jovem de 20 ou 22 anos, não sei que lá, Hassana, o nome dele, ele é árabe. Ele ajudou, no momento em que entraram no mercado, a salvar um judeu. O presidente francês, o presidente francês ligou pessoalmente para esse garoto, ofereceram para ele, e ele já aceitou a naturalização, um monte de prêmio, de condecorações, de medalha, porque ele salvou um judeu. Isso significa muito. Um árabe, um cara que crê no Islã, salvou um judeu. Mas o que foi legal para mim foi a resposta. Diante do mundo de telefonema, e o repórter falando, poxa, aí também tem isso, tal. Aí a resposta dele foi assim, mas não basta eu salvei isso. Eu salvei o ser humano. Eu estou muito triste porque eu perdi que era o judeu. Essa tem que ser a nossa visão. Não tem raça branca, raça preta e raça amarela. O que existe é a raça humana. Nós somos humanos. O reino de Deus chega para realmente nos igualar uns aos outros. E a coisa do amor ao próximo. E no meio de toda aquela catástrofe ali na França, a gente encontra um testemunho deles. E a resposta dele é perfeita. Todo mundo fazendo essa apologia. Nossa, um árabe salvou. Não, eu não salvei um judeu. Eu salvei um ser humano. Quando eu faço bem a alguém, não é porque esse alguém é meu chegado, é meu amigo, é meu parente, ou me deu algum benefício. Não, eu faço porque é um ser humano. E pronto. É aquele ditado antigo que funciona bem, né? Faça o bem sem olhar a quem. Amém? Que Deus nos abençoe, que esse sábado continue sendo bênção nas nossas vidas.
instante, quero deixar a oportunidade para a igreja. Quem gosta do aniversário e agradecimento, se queira compartilhar com a igreja, pode se manifestar. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, abrir seus braços de júbilo no hino de número 30, para a gente louvar ao Senhor. Agora, nesse instante, vamos todos de joelhos orar ao Senhor, orando uns pelos outros. Assim damos por encerrado a nossa escola bíblica. Está sendo passado no telão as pessoas que participaram da escola bíblica, que todos possam ter um sábado abençoado. A paz, paz. A paz, paz. A paz do Senhor, irmãos. Semana passada a gente teve a nossa reunião de planejamento do DJAP com as professoras. E aí eu fiquei incumbida de subir aqui e passar 2 recadinhos para os irmãos, especificamente para os pais das crianças lá no DJAP, a respeito do nosso planejamento.
Então, dentre as atividades que a gente bolou com as crianças esse ano, a primeira é um retiro que a gente vai fazer com elas. Vão ser nos dias 15, 16 e 17 de maio. No dia 15 de maio, são só as professoras, eu errei na hora de colocar a data. As crianças vão ser no dia 16 e 17, é um sábado pela manhã, então a gente vem, já sai todas as crianças juntinhas aqui, a gente marca um horário, e aí a gente vai para o nosso retiro. Então, desde já, a gente ainda não tem o valor, não tem o local, não vai ser um local longe, vai ser um local bem próximo. Estamos montando o time que vai, porque só as professoras a gente não dá conta, né, de tantas crianças. Então, mas desde já vai se preparando para poder, psicologicamente, para as mães que não deixam os filhos dormirem fora de casa, e também para pagar o retiro para as crianças. Para as mães das crianças do maternal, como eu, a gente vai estudar um jeitinho aí das crianças participarem, nem que seja um dia, ou depois a gente conversa para ver a melhor forma, tá bom? E a segunda coisa que a gente está bolando, a gente vai começar hoje, lá embaixo, uma corrida das estrelas. O que é isso? É uma forma da gente incentivar as crianças a fazer o estudo diário, a decorar o versículo bíblico, a chegar no horário, o comportamento. Então, os critérios, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o quadro. A gente fez um quadro de 1 metro por 30, por 3, na verdade, um quadro bem grandão, com o nome de todas as crianças. E aí a gente fez como se fosse uma corrida mesmo. E lá no final tem a chegada. Ah, Paula, mas poxa, chegada é primeiro, segundo e terceiro lugar. Não, lá no DJAP, todo mundo que atingir a chegada é vencedor. Então, por que isso? Ah, chegou no horário até 9h15, olha a canja. Até 9h15 ganha uma estrela. Aí a gente vai lá no nome da criança, cola a estrela. Ah, fez o estudo diário, cola outra estrela. É aquele esquema que todo mundo já fez algum dia na vida e já participou. E aí, ao invés da premiação ser só no final do ano, a gente vai fazer a premiação por trimestre também. São premiações menores, mas que a gente está chamando de pit stop. Então, vamos supor, no final de março, no último sábado de março, a gente vai ter um pit stop. Todo mundo que chegou com a estrela até o pit stop é premiado. Quem não chegou não vai ser premiado, mas quem sabe no segundo pit stop vai conseguir. Então, tem aqui, esse é o quadro que a gente fez. Tá pequenininho assim? Mas aqui não dá para ver também, tá pequeno. Mas ali no amarelinho é o nome da criança, os quadradinhos, e esses quadriculados aqui, preto e branco, é a área do pit stop. Atingiu o pit stop, já ganha a premiação. Mas não é atingiu em qualquer data, ficou claro, né? É bem na data especificada ali. Então, você como pai, incentive o seu filho, se programe para chegar no horário. Semana que vem todas as lições já vão ser distribuídas, então o versículo bíblico é o referente à lição, então trazer o versículo bíblico feito, decorado, trazer a liçãozinha feita, tudo isso vai contar como ponto. E o ponto do comportamento também, que a gente não podia deixar de colocar uma estrela para o comportamento, que vai ser dado no final do sábado, é claro. Então, desde já, converse com seu filho, já assim, conversando em casa, se preparando, ajude-o a estudar, ajude-o a decorar, para chegar no sábado aqui e ele fazer bonito. Tá bom? Obrigada.